O Corinthians é vice-campeão do primeiro Mundial de Clubes Feminino, chancelado pela FIFA. Oi, mulheres! Esse é mais um Mesa de Uma para Todas, num cenário um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo: falar de futebol feminino. Mas antes de falar de como foi a partida entre Corinthians e Arsenal, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar o vídeo, deixar esse like, para a gente ir aí amplificando e dando cada vez mais visibilidade e potência às jogadoras femininas, beleza? Antes da gente falar sobre a final, é bom a gente contextualizar como tudo aconteceu. A primeira partida foi Corinthians e Gotham, o Corinthians venceu por 1-0. O Arsenal enfrentou o Asfar, o time marroquino. O Arsenal venceu o time africano por 6-0 e se encontraram hoje em campo. Esse foi o primeiro duelo do time brasileiro contra um time europeu. O Corinthians, que é multicampeão de Libertadores, ele tem 6 títulos e enfrentou um time europeu hoje, pela primeira vez. O Corinthians já encarou aí times da Colômbia, Equador, Chile, está acostumado com jogos grandes, mas uma potência europeia hoje foi a primeira vez, fazendo aí história, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu antecipei que não seria um jogo fácil nem para o Arsenal, nem para o Corinthians, e assim foi. Trazendo um pouco de retrospecto entre os jogos da semifinal e da final, nós vimos aí que o Corinthians emitiu uma nota informando que entrou em contato com a FIFA por conta de uma suspeita de espionagem. O Corinthians treinava no mesmo estádio que o time de base do Arsenal e parece que num desses dias aí de treino ficaram 2 atletas ali olhando o que estava acontecendo num treino fechado do Corinthians. Tem uma foto que comprova, a gente ainda vai ver aí o que a FIFA vai resolver sobre isso, porém aconteceu. Além disso, teve um reencontro nesse jogo. Érica Grazi, que agora é executiva de futebol, e a Gabi Zanotti já enfrentaram a técnica das inglesas hoje, a René, porque em 2010 o Brasil jogou contra a Holanda, o Brasil saiu vitorioso desse jogo, 3-2, mas depois desse jogo é a primeira vez que essas 3 atletas encontraram a René em campo. A escalação do Corinthians para enfrentar o Arsenal foi a mesma da semifinal. O Corinthians foi a campo com Lelê, Gi Fernandes, Thaís Ferreira, Letícia Telles e Tamires, Ana Vitória, Duda Sampaio, Andressa Alves, Jaqueline, Belém Aquino e Gabi Zanotti, autora do primeiro gol. Já dando um spoiler aqui. É sempre bom ressaltar que esse é o primeiro Mundial de Clubes Femininos chancelado pela FIFA. Em 2014 já teve um Mundial, aconteceu no Japão, e o time São José, aqui do Brasil, venceu o Arsenal, tá? Então, só para a gente voltar um pouco no tempo e valorizar a história das jogadoras brasileiras, já tem esse título aqui no nosso país. Dá para a gente resumir muito o jogo de acordo com a temporada do Arsenal. É um time que tem volume, que pressiona, que tem qualidade técnica, que tem bons passes, mas que não consegue converter isso em gols. Inclusive, a Lelê foi o nome do jogo para mim, tá? Várias defesaças que a Lelê fez, apesar do placar de 3-2, como terminou. A Lelê é o grande nome do jogo, ela salvou o Corinthians em vários momentos e aos 4 minutos ela já fez essa grande defesa. O Corinthians ele consegue ir encurtando os espaços, não dando possibilidade para o Arsenal pensar e agir tão rapidamente, mas a movimentação das atletas dificultou muito isso ao longo do jogo do Corinthians. Aos 10 minutos o Arsenal sai errado, Gabi chuta, já tinha tido uma escapada da Belém Aquino, e aí essas 2 movimentações é bom para dar aquele susto no Arsenal e não deixar o time tão confortável nesse início de partida. Logo depois, numa saída errada do Corinthians, a Letícia Telles perde a disputa de bola, gera uma grande defesa da Lelê, mas a bola sobra nos pés da Smith e aí o Arsenal abre o placar, 1-0 o Arsenal. O Corinthians não desiste, e numa jogada pela direita com a Ana Vitória, a Duda Sampaio fica com liberdade, finaliza, a goleira do Arsenal defende, cedendo o escanteio, e aí na batida do escanteio, no cabeceio da Gabi Zanotti, o Corinthians alcança o empate, 1-1. Preciso destacar aqui que aos 36 minutos, a Cazé TV, que estava transmitindo o jogo, atingiu a 1 milhão de espectadores simultâneos. Então, eu vou destacar, eu vou fazer esse recorte,
porque a gente ainda tem muitas pessoas que falam aí que o futebol feminino não tem espectador, não tem quem consome, não tem quem veja, pipipipopopó, e tá aí, ó. É bem verdade que teve o jogo dos homens no meio do caminho, né? Porque o jogo dos homens começou às 16 horas e aí meio que dividiu essa visualização, caiu um pouco, mas ficou ali entre 500 mil finalizações, 700 mil, chegou quase 800 novamente. Eu estava acompanhando esse detalhe porque eu acho muito importante a gente falar que o futebol feminino tem sim quem consuma. Tá, gente? A gente precisa jogar por terra esse discurso e potencializar e trazer mais pessoas para assistirem aos jogos de futebol feminino. No final do primeiro tempo, fica muito um jogo de ataque contra defesa, o Corinthians com muita dificuldade, tanto para fazer a marcação quanto com a saída de bola, e o Arsenal seguiu confundindo ali, trocando as meio-campistas, né, e atacantes de posição, o que dificultava ainda mais do Corinthians acertar essa marcação. O segundo tempo seguiu com poderio, com domínio do Arsenal, e aí teve um lance do segundo gol, que foi um escanteio. O Arsenal ficou com rebote dessa rebatida do Corinthians, o Arsenal ficou com rebote num cruzamento da Fox, a Webner fez o cabeceio, 2-1 Arsenal. E aí a gente consegue verificar que o Corinthians já sentiu um pouco, assim como na primeira partida, ele vai caindo um pouco de produção, vai sentindo as pernas, vai sentindo cansaço, vai sentindo o início de temporada e foi recuando, né? O Arsenal conseguiu empurrar o Corinthians. Dessa vez eu não senti nem que foi o Corinthians que recuou. Eu senti que foi o ataque do Arsenal que empurrou o Corinthians para trás. Daí a gente consegue ver algumas alterações, tanto do Arsenal quanto no Corinthians. Do Arsenal sai a Fox, entra Joe Berg, sai a Smith, entra Ford. Do Corinthians sai a Ana Vitória, entra Johnson. A gente continua vendo um Corinthians com dificuldades na saída de bola, com dificuldade na transição dos passes, com dificuldade de criação de jogadas, mas ainda assim a Johnson tem uma oportunidade e desperdiça chance de empatar o placar. E aí já nos acréscimos, aos 96 minutos, é marcado pênalti e a Vicky Albuquerque converte 2-2 Corinthians e Arsenal. É jogo assim de Brasil. Fim do jogo no tempo normal. As atletas vão para a prorrogação, acontecem outras alterações em ambos os times. E aí, aos 104 minutos, a Ford tem uma roubada de bola no meio-campo e consegue atacar o espaço, recebe essa bola e aí finaliza o jogo 3-2, Arsenal, Corinthians. E após o gol, a gente vê um Arsenal já valorizando a posse de bola, já valorizando o placar que estava construído, a gente já estava nas prorrogações, um Corinthians aguerrido que não desistiu até o final. Na prorrogação, a goleira do Arsenal se machuca, entra a goleira que até então é titular, na verdade, né, que tá aí se recuperando. Na última temporada ela vem de muitas lesões, estava se recuperando, entrou fria. O Corinthians até tentou aproveitar assim, o verdadeiro chuta, porque a goleira tá fria, ainda mais por conta do clima lá. Mas foi isso, 3-2, fim de jogo, Arsenal campeão do primeiro Mundial de Clubes feminino chancelado pela FIFA. Eu não sei se você conseguiu assistir o jogo, mas se você viu, comenta aqui algum detalhe que eu deixei passar despercebido. Se você não viu e gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha, bora conversar mais sobre as meninas. Essa semana tem Copa Rio, tem Seleção Brasileira Sub-20 jogando partida válida pelo Sul-Americano. Tem muita coisa pra gente desenrolar aqui sobre as meninas, então eu espero vocês ao longo da semana. Um beijo e até o próximo vídeo.